as crianças. As crianças, por favor. Pastor. Não vão ser distraídas lá embaixo, elas vão ser ministradas, elas vão receber de Deus. E os meus filhos, sempre que nós vamos no carro, eles falam: pai, hoje nós ouvimos tal coisa, a tia falou tal coisa. E eles dão um testemunho do que Deus fez na salinha. Então levanta suas mãos, ore pela vida do pastor, para que você receba de Deus, e ore para que as crianças também recebam. Senhor, nós abençoamos essas crianças, abençoamos e agradecemos o Senhor, ó Deus, pelas salinhas que o Senhor tem cada dia mais, ó Deus, nos dando condição de melhorar o ambiente para elas. Deus, que o seu Espírito Santo torne aquele lugar um lugar avivado, cheio da sua presença. Desça sobre essas crianças, batize as crianças com o Espírito Santo, ó Pai. Use os professores de forma sobrenatural. Toque essas crianças de forma, Deus, que elas sejam instrumentos na casa delas, nas escolas onde elas forem. No nome de Jesus, Deus, eu oro pela vida do meu pastor. Pai, eu vim aqui me alimentar do Senhor e Ele é o canal. Que essa palavra possa vir de encontro ao meu coração, ao coração dos meus irmãos, com um grande impacto, no nome de Jesus. Pode ir para a salinha, sem correr. Obrigado. Irmãos, pode assentar, estejam assentados. Glória a Deus. Nós havíamos feito Aleluia. A gente já havia feito a apresentação, mas chegou algumas pessoas depois. Quero cumprimentar o Carlos, a Cleidiane, a Maria e o João Carlos. Onde estão eles? Vocês são muito bem-vindos. Olha, que família preciosa. É a mãe do Jorge. Jorge é esse grandão aí, ó. Esse homem de Deus aí que está nos abençoando e abrilhantando agora no louvor. Aleluia. Quero cumprimentar também, chegou até mim aqui, o Pedro Emanuel e a família, a esposa está ali, ó. Obrigado pela presença, vocês são muito bem-vindos. É o filho do pastor Vanderlan, muito bem-vindo. Fique à vontade que é sua casa. Não sai sem dar um abraço, não. Amém? E mais alguém que, se porventura chegou depois da nossa apresentação, são muito bem-vindos, tá? Fique à vontade. Hoje nós temos algo de Deus para falar ao seu coração. Antes de falar, de eu começar a falar, deixa eu lembrar os nossos pastores e candidatos a pastores. Dia 4, nós temos a nossa reunião às 17 horas aqui na igreja. Os pastores e candidatos a pastores. É a nossa capacitação. Tente não fazer nenhum compromisso para você não ficar ansioso para encerrar. Nós vamos ter a presença do pastor Clodoaldo conosco. Ele vai estar aqui. E a gente quer aproveitar o máximo com ele. Então, vai ser às 17 horas e vamos ver se a gente termina às 19h30, 20 horas no máximo. Vamos aproveitar ele ao máximo aqui. Então, tente organizar para você não ter um outro compromisso junto, né, para não ficar ansioso. Pastores e candidatos a pastores. Junto com esse aviso, nosso café da manhã vai acontecer dia 5, conversando com o pastor Alexandre, e nós achamos importante, interessante, nós aproveitarmos o café da manhã e fazermos uma reunião com toda a igreja
em especial com todos os líderes de célula e anfitriões. Nós vamos estar repassando, realinhando a visão da igreja. Nós temos algumas coisas, algumas novidades que nós queremos aplicar o ano que vem. Então, esse ano nós vamos estar repassando a visão da igreja, uma reunião de alinhamento ministerial. Então, todos os líderes de célula, nós vamos aproveitar o café da manhã e eu vou tomar, né, da célula Shekinah, a palavra, né, e os próximos cafés da manhã, até no final do ano, nós vamos trabalhar a visão da igreja. Nós vamos retomar algumas coisas que nós deixamos em stand-by e nós vamos estar alinhando com outras coisas. Então, todos os líderes de célula e todos da igreja que desejam conhecer a visão da igreja, estejam aqui. Agora, os líderes nós estamos convocando mesmo, né? Os líderes, a gente está fazendo uma convocação para todos os líderes estarem presentes. Líderes de célula, líderes de ministério. Você vai tomar um café da manhã conosco e nós vamos fazer esse alinhamento da visão. Nós vamos concluir por volta de, normalmente a gente conclui 11 horas da manhã, nós vamos estender até meio-dia esse café da manhã. Então, o café da manhã até o final do ano nós vamos fazer um alinhamento da visão. Amém? Então, queremos convocar todo mundo para a gente pegar as novidades que estão chegando aí. Amém? E os homens, né, dia 11 de outubro, nós temos coisa para macho, né? Vai ser um negócio muito bom, bacana aqui. Então, as mulheres, deixa o seu marido vir. Os homens pedem autorização para as mulheres aí, se ela deixa vocês estarem aqui, né? As mulheres deixam os homens estar aqui, você libera seu marido? Diga comigo assim, está liberado. Olha para o seu marido e fala, está liberado. Maravilha. Dia 11 vai ser um momento muito precioso aqui também. Muito bacana. É coisa de macho. Coisa de macho. Amém? Vou estar ministrando, mas antes de ministrar, eu não posso deixar de reconhecer aqui, eu fiquei muito alegre em ver a Samara de novo no News. Né, Samara? Já estava com saudade do News, da Samara, né? Parabéns, eu fiquei muito feliz, Gustavo, juntamente com toda a equipe, Wesley, se eu for citar o nome aí, o Valdir, a turma da mídia, da mesa de som lá. Estou muito feliz com esse culto de hoje, vendo muitas novidades aqui. Gostei demais do plugin das músicas, né? Parabéns pela iniciativa. Eu gosto quando tem essas novidades boas, né? Eu acho muito bacana vendo a equipe trazendo essas novidades, né, para nós. Muito obrigado aí pelas novidades, a criatividade de vocês, quando vocês trazem coisas novas, traz uma atmosfera diferente para a igreja, né? Então, obrigado aí pela iniciativa, tá, nota 10, parabéns, gostei muito, né? Gostei demais. Amém? Bom, vamos trabalhar. Hoje nós vamos estar finalizando essa palavra, é a terceira parte dessa palavra, tá? Mas cada uma parte, ela tem início, meio e fim. E hoje eu vou estar fazendo a conclusão dessa palavra, discernindo o tempo para a minha vida. Eu poderia colocar lá, discernindo o tempo de Deus para a minha vida. Mas você está entendendo que você tem que discernir não só o tempo de Deus, mas que você também tem que discernir o tempo natural, o tempo terreno, o tempo humano, o tempo cronológico. Então vamos lá, para quem não esteve presente nas duas últimas palavras, você não vai ficar perdido. Eu vou fazer um resumo e introduzindo a finalização da palavra hoje. Hoje eu quero que você fique muito atento. Eu vou mostrar na Bíblia como que o Kairós, ele acontece, como que o milagre de Deus acontece, baseado no Cronos, no tempo dos homens. Então fique atento, porque se você conseguir entender o que eu quero passar para você, eu não tenho dúvida que a sua maneira de lidar com o espiritual, ela vai mudar poderosamente
você vai ter muitos resultados espirituais se você souber entender e aplicar essa palavra, tá? Então preste bastante atenção, que ela é muito interessante. Então olha só, fazendo a introdução para trazer todo mundo para o contexto, para a palavra, a vida ela é cheia de momentos. Existem alguns momentos que vão exigir a nossa ação, e existem outros momentos que vão exigir a nossa paciência. Nossa paciência. O negócio é quando eu devo saber que eu devo agir e quando eu devo saber que eu devo esperar, entendendo o tempo da oportunidade de Deus. Se eu estiver alinhado com o tempo de Deus para a minha vida, se eu já estiver conduzindo a minha vida no tempo de Deus, eu não vou perder nenhuma oportunidade. E aí, quando a oportunidade surgir, ela não vai ser criada por mim, porque vai ser uma criação do tempo de Deus para a minha vida, e eu vou aproveitar esse momento e a coisa vai fluir. Então tem muitas coisas que eu não estou sabendo aproveitar, estou perdendo tempo, tem coisas que eu estou querendo agir fora do tempo de Deus, e aí a vida fica aquela bagunça, tudo desalinhado. Então quem está acompanhando essa palavra está entendendo como alinhar a minha vida com o tempo de Deus. Olha, mas como saber quando agir e quando esperar? Como discernir o tempo de Deus para cada área da minha vida? A gente estudou, a gente percebeu que em cada área da minha vida existe um tempo cronológico, mas em cada área da minha vida existe um tempo de Deus, um tempo kairos. Na minha infância, eu tenho um tempo cronológico, mas na minha infância também tem um tempo de Deus para a minha vida. Na minha adolescência tem um tempo cronológico, tem um tempo de Deus. Na minha juventude tem um tempo cronológico, um tempo humano, um tempo natural, mas também tem um kairos de Deus na minha juventude. E a gente viu todos esses pontos, a gente estudou todos esses pontos, biblicamente dizendo o que Deus preparou em cada área dessa vida. O problema é quando eu quero antecipar uma área da minha vida e aí eu descontrolo tudo. Por exemplo, eu preciso saber o tempo de ter filhos. Tem gente que está tendo filhos com 13 anos de idade, 15 anos de idade. Não é o tempo de Deus para esse momento. E eu estrago ou complico a minha jornada toda quando eu saio do tempo de Deus para a minha vida. Tem gente que não está no tempo de casamento, mas está insistindo porque quer casar. Eu já contei esse testemunho, de que eu fui na casa de uma família que me convidou, me chamou para trazer uma orientação para uma filha de 13 anos de idade, querendo casar com um rapaz de 14 anos de idade. E eles queriam porque queriam tudo, de verdade. Então a gente mostrou pela Bíblia o tempo, algumas coisas, fizemos algumas perguntas para eles, e baseado nas perguntas que nós fizemos, eles mesmos entenderam, não é o momento para nós. Então veja, eu preciso saber entender isso. E é na Bíblia, na palavra que a gente tem essas instruções. Então, já estamos na terceira palavra que a gente está trazendo esse entendimento para a igreja compreender. Escute uma coisa, como discernir o tempo de Deus para cada área da sua vida, da sua vida. O nosso cérebro, a nossa mente, ela é acostumada com o tempo cronológico, ou seja, mentalmente, na nossa rotina, no nosso cérebro, a gente sabe o início, quando começa uma coisa, quando termina uma coisa, qual é a hora de levantar, a hora de deitar, a hora de trabalhar, a hora de comer, a hora de fazer exercício, a hora... Então veja, nós somos controlados no nosso cérebro pelo tempo cronológico, ou seja, tudo tem um começo, meio e fim. Mas deixa eu falar uma coisa para vocês. Deus não trabalha no cronos, no tempo dos homens.
Deus trabalha no Kairos, o tempo dele. Então veja, o tempo de Deus, pela palavra, é o tempo da minha oportunidade. Em cada área da vida, da minha vida, eu vou ter um tempo da oportunidade que Deus vai me dar. Porque olha só, Salmos, capítulo de número 31, verso 15, parte B, diz assim, ó: nos teus decretos, decretos de Deus, estão todos os meus dias. Foram escritos quando ainda não havia nenhum deles. A Bíblia está dizendo que Deus já decretou todos os dias da minha vida antes de eu ter nascido. Deus já escreveu cada dia para mim. A pergunta é: eu estou vivendo cada dia que Deus escreveu para mim? Essa semana eu estou vivendo a semana que Deus decretou para mim? Este mês eu estou vivendo o mês que Deus decretou para mim? Este ano eu estou vivendo o ano que Deus desenhou para mim antes de eu ter nascido ou não? Muitas vezes eu posso estar vivendo um tempo fora do tempo que Deus determinou para mim, porque eu não conheço o tempo de Deus para a minha vida. Eu não sei discernir o tempo para a minha vida. Eu não consigo fazer esse discernimento e nem andar debaixo desta base bíblica. Então, a minha vida sempre está ou atrasada ou adiantada naquilo que Deus preparou para a minha vida. É por isso que dá tudo errado em alguns momentos. É por isso que fica pesado, difícil, você vai e volta, você inicia, tem que parar, porque você não sabe discernir o tempo de Deus para a sua vida. Muitas vezes você quer criar coisa que não existe, e você não consegue perceber o que Deus está preparando para você no ano, no mês, na semana, no dia. Então vamos lá. Eclesiastes capítulo 3, verso 1 diz assim, ó: tudo tem o seu tempo determinado, e há tempo para todo propósito debaixo do céu. Deus determinou um tempo para tudo debaixo do céu, só que tem uma coisa. Nós estamos aprendendo que o Kairos de Deus mesmo que eu não esteja vivendo o tempo de Deus porque eu não sabia, não compreendia, não entendia, está tudo desorganizado na minha vida, está tudo fora de sincronismo espiritual, mesmo estando nessa bagunça. Pastor, tem jeito de consertar? Claro que tem. Claro que tem. É lógico que tem. Tem jeito de você alinhar a sua vida novamente com o plano de Deus, com o tempo de Deus. Mesmo se algumas coisas deram erradas, estão desalinhadas, tem jeito sim. A Bíblia não fala que há tempo determinado para todo o propósito debaixo do céu? Sim. Mas pastor, eu perdi o tempo. Deus pode resolver esse problema. Pastor, eu fiz fora do tempo. Deus pode recuperar o tempo perdido. Sabia disso? Pastor, mas eu perdi o tempo, como é que eu vou voltar no passado? Você não precisa voltar, porque cronologicamente você não tem como voltar no passado. Só que tem uma coisa, nós estamos falando do Kairos. Deus pode voltar no seu passado. Deus pode caminhar no seu futuro. Deus pode restaurar o que você perdeu e Deus pode alinhar o que você ainda vai conquistar. É em Deus que as coisas começam a se alinhar. E o meu exercício é te fazer entender e compreender isso à luz das Escrituras Sagradas. Então vamos lá. Se há tempo para todo propósito debaixo do céu, o Kairos é quando Deus causa uma ruptura aqui no tempo humano e altera aquilo que precisa ser alterado no curso da minha vida, no tempo humano, e Deus fecha a passagem, a porta, vai embora, pronto, está alterado, está corrigido o curso. Vamos entender isso.
Você vai entender isso, tá? Então, o nosso cérebro, ele vive no Cronos. Ele precisa de saber o início, o meio e o fim. Mas discernir os tempos significa alinhar o nosso Cronos, que é o tempo humano, com o Kairos, que é o tempo de Deus. Discernir o tempo é eu ter a capacidade, à luz das Escrituras Sagradas, alinhar o meu tempo humano com o tempo de Deus. O meu cérebro vive no Cronos. Ele quer entender início, meio, fim, calendários, processos. E se eu fico focado nisso, eu não vejo o tempo de Deus, porque Deus não age baseado nesse tempo. Mas o Espírito de Deus, que vem de Deus, que é eterno, não tem início, não tem meio, não tem fim. O tempo não limita o Espírito de Deus. E o Espírito de Deus não é limitado no tempo cronológico. Então, tudo que eu aprendi do tempo cronológico, quando entra o Cronos de Deus, eu tenho que esquecer. Eu não posso racionalizar, porque Deus não age baseado no que eu entendo, o que eu acho, o que eu penso. Porque eu entendo, eu acho, eu penso, é baseado no cronológico. O Espírito de Deus não está limitado nesse tempo cronológico. O Espírito Santo de Deus, ele é eterno. Então, se eu quero desfrutar do tempo de Deus, eu não posso racionalizar, dizer só acontece se for desse jeito, ou não tem mais jeito para mim. Não. Tem jeito sim, pode mudar sim. O que Deus pode fazer que você não consegue fazer em anos, Deus pode fazer em segundos. Se eu estiver alinhado com Deus, com o tempo de Deus, tudo se encaixa. Vamos tentar encaixar a nossa vida com o tempo de Deus? Amém ou não amém? Amém. Então olha só, para viver milagres, é preciso sair do Cronos, tempo humano, e conectar-se ao Kairos, o tempo eterno de Deus. Para mim experimentar o mover de Deus na minha vida, nos meus negócios, na minha família, em todas as áreas da minha vida, eu preciso trocar de tempo. Como assim trocar de tempo? Eu preciso trocar o tempo cronológico, sair do controle, do domínio, da prisão cronológica e começar a ver o tempo de Deus, o tempo eterno, o tempo da oportunidade de Deus. Então, olha, para me viver o milagre, eu preciso trocar de tempo, não no tempo cronológico, mas viver o tempo Cronos, tempo de Deus. E em cada área da minha vida, Deus invade o tempo cronológico e aciona o Kairos na minha vida. Vamos lá. Trocar de tempo é desconectar do tempo cronológico e conectar no Kairos. Em resumo, fé. Agir pela fé. A gente fala isso, a vida toda a gente está aprendendo. Temos que aplicar fé nisso. Eu estou te explicando agora de uma forma diferente o que é fé. E estou te explicando baseado na própria palavra o que significa verdadeiramente fé e como aplicar a fé. É isso. De uma forma mais fácil para você compreender. Fé. Como que eu desconecto do tempo cronológico e conecto no tempo Cronos? Através da fé. Só que esse processo, falar fé, é muito raso. Eu estou te explicando. Você vai deixar de racionalizar no tempo cronológico, que é o tempo dos homens. Você vai buscar uma base bíblica, onde Deus vai causar uma ruptura no tempo cronológico de homens,
vai depositar o Kairos, Deus vai sair do tempo cronológico e vai deixar você continuar com a alteração do Kairos a partir desse ponto no Cronos. O tempo cronológico, ele anda sempre em linha reta para o futuro. O tempo cronológico não anda para o passado. Deus, o tempo Kairos de Deus, ele anda tanto no passado como no futuro, porque ele é eterno. Ele é eterno no fim e eterno no começo. Não tem início nem fim. Mas o tempo cronológico, ele sempre anda. Nesse exato momento que eu consegui causar, ou compreender, ou alinhar com o tempo de Deus, aqui, nesse ponto, o Kairos de Deus entra na minha vida, Deus faz um milagre, o tempo da oportunidade de Deus eu percebi, eu detectei, eu peguei, eu abracei essa oportunidade, eu alinhei o meu tempo cronológico com o tempo de Deus, e a partir desse tempo cronológico, Deus sai, a ruptura que Deus faz, ele sai, e a partir desse tempo, eu já estou com o tempo Kairos de Deus. E aí todo o Cronos que acontece é alinhado com o Kairos de Deus a partir desse tempo. Até chegar um ponto que eu preciso de novo de uma nova ruptura da parte de Deus e um novo alinhamento do Kairos de Deus. Às vezes eu preciso no casamento, às vezes eu já conquistei na empresa, às vezes eu preciso na empresa, às vezes eu preciso na família. Então, em cada área da minha vida, eu preciso dessa ruptura do Kairos e essa alteração do Kairos na minha vida. Tendo dito isso, eu entendo que quando Deus intervém, Ele muda tudo. Ele rompe com a lógica humana e faz o natural ser invadido pelo sobrenatural. Quando o Kairos de Deus entra, ele rompe com toda a lógica humana, cronológica, mental, compreensão, ele rompe. Porque Deus altera tudo, absolutamente tudo que for necessário, baseado no Cronos dele, no Kairos dele. Nós vamos entender isso. Então eu fiz algumas perguntas. É hora de eu casar ou é hora de eu esperar? É hora de eu ter o meu negócio? É hora de eu esperar? Eu estou preparado? É hora de mudar de cidade? É hora de permanecer? É hora de pedir perdão ou aguardar em silêncio? É hora de investir ou poupar recursos? Eu começo a fazer essas perguntas na minha vida. E aí eu vou buscar a resposta de Deus para aquilo que Deus já escreveu. Vou buscar a resposta de Deus para as perguntas que eu tenho. Quem tem a resposta? Não é Deus que já escreveu todos os dias da minha vida? Eu vou buscar as respostas. E as respostas estão na Bíblia. O que significa discernir os tempos, então? Olha, viver no tempo errado pode atrasar o seu propósito, o seu destino. Mas discernir o tempo certo acelera o propósito de Deus na sua vida. Acelera. Tá? Quem não sabe discernir os tempos, perde oportunidades. Quem entende o tempo de Deus, alcança bênçãos mais facilmente do que outros. Vivem mais milagres do que outros. Pessoas que conseguem alcançar o tempo de Deus, entender o tempo de Deus, eles fluem melhor no mundo espiritual do que outros. Então, o que significa discernir os tempos? É reconhecer o Kairos, o momento oportuno de Deus e agir dentro dele. Não naquilo que eu penso, que eu acho, que eu gostaria, que eu queria, que eu estou vendo. Não, é no tempo de Deus para mim. É no tempo que Deus escolheu para mim. O momento que Deus preparou para mim. Muito embora a lógica humana pode dizer totalmente o contrário, mas o tempo de Deus vai anular a lógica humana e vai criar todas as possibilidades para que isso aconteça. E eu preciso saber lidar com isso. Né? Então, o que é Cronos e o que é Kairos? Cronos é o tempo cronológico, calendário, relógio, tempo humano. Kairos é o tempo oportuno, momento certo que Deus vai agir.
e eu preciso estar atento. Tá? O Cronos limita, o Kairos liberta. Por que eu preciso andar no Kairos e não no Cronos, no meu tempo, no tempo humano, no tempo que eu acho que é para mim? Olha, Isaías respondeu, 55, verso 8 a 9. O próprio Deus falando para os homens, porque os meus pensamentos não são os vossos pensamentos. Deus está falando, a minha maneira de pensar não é a mesma que você pensa. E aí ele fala, nem os vossos caminhos são os meus caminhos. Sabia que você pode estar caminhando numa direção que Deus não está caminhando? Sabia que você pode estar setando, alinhando a sua vida toda, vida familiar, empresarial, sentimental, emocional, toda num caminho onde Deus não está? Porque Deus fala, os meus caminhos não são os seus. Às vezes você pode falar assim, Deus abençoa os meus caminhos. Deus te fala o contrário. Vem para os meus caminhos que já são abençoados. Alô? Você entendeu? Às vezes você está orando errado. Deus abençoa os meus caminhos. Deus fala, larga os seus caminhos e vem para os meus, porque aqui já é abençoado. O casamento que Deus preparou para você já é abençoado. O casamento que você arranjou, não sei se é abençoado. A empresa que você abriu, que Deus preparou para você, já é abençoada. A empresa que você está fazendo fora de Deus, não sei como que está. Então existe um caminho que você está trilhando fora de Deus, e Deus está falando, existe um caminho que eu preparei para você trilhar. O trem de ferro, quem sabe o que é um trem de ferro? Um trem de ferro foi feito para andar onde? No asfalto? Não. Tente pôr um trem de ferro andar no asfalto, ele vai ter muita dificuldade, se ele vai conseguir sair do lugar, não é verdade? Então existe um caminho preparado para ele, é os trilhos. Coloca o trem de ferro no trilho, ele flui. Tira o trem de ferro do trilho, ele não anda. Deus preparou um caminho para você. Se não está andando, é porque não é o caminho que Deus preparou. Simples assim. Se está fluindo, Deus pode estar preparando. Às vezes a coisa está... É só você alinhar em Deus. Tão fácil. Trocar de tempo é desconectar da ansiedade, do desespero, das vontades próprias, do achismo. É desconectar das suas emoções, sentimentos, porque muita coisa que você vai fazer é por base em emoção, não em direção. Então você desconecta da ansiedade e começa a conectar no tempo que Deus preparou para você. Calma, espera. Então eu te disse, você quer saber onde Deus está no mundo atual? Eu falei isso. Então olha só, a criação foi quando Deus começou, Gênesis 1. Depois Deus teve que agir pela queda. Depois houve o dilúvio. Depois Deus agiu através dos patriarcas. Depois houve o êxodo, a lei. Depois Deus começou a agir pelos profetas. Houve o cativeiro. Depois veio Jesus. E Jesus estabeleceu quem? A igreja. Nós estamos vivendo a era da igreja. Você quer agir baseado no que Deus está agindo aqui na terra? Então é a igreja, não tem como. Deus está agindo através da igreja, Deus está movendo pela igreja, na igreja, com a igreja, pela igreja, e assim vai. Então o tempo de Deus hoje é a igreja. E só haverá mais um tempo após a igreja, que é o juízo de Deus. Ei, aqui, ó.
Está vendo tanto que é fácil roubar a sua atenção? Então, olha, quem entende o tempo de Deus não vive atrasado na vida e nenhuma vida atrasada. Não vive. A natureza tem um tempo, a primavera, tempo de renovo, crescimento, florescimento, verão, amadurecimento, outono, preparação, inverno, descanso. A própria natureza vive o tempo que Deus preparou para ela. Vamos lá agora. Agora vamos entrar na conclusão da palavra. Eu vou citar alguns exemplos bíblicos de algumas pessoas que viveram uma vida que às vezes você pensava assim, nossa, que vida bagunçada, que problema, que luta, que desespero, que dificuldade que está vivendo. O fato de você poder estar vivendo algum momento na sua vida, não quer dizer que você vai viver nisso para sempre, desde que você reconheça que você precisa alinhar a sua vida com o tempo de Deus. Caso contrário, você sim vai viver o que você escolheu para você, não o que Deus escolheu para você. Nós vimos o caso de Ruth. Nós citamos esse exemplo no domingo passado. Quem era Ruth? Ruth era uma moabita. Ela vivia em Moabe. Naquela época, Deus estava fluindo através do povo de Israel. Então, Deus estava movendo pela nação de Israel. Então, Moabe não experimentava nada da parte de Deus. Houve uma situação lá no povo de Israel, e Noemi teve que sair da sua cidade e foi para Moabe. Lá conheceu Ruth, casou-se com um dos filhos de Noemi, e Ruth passou a pertencer agora à família de Noemi. Escute o que eu vou te falar. Ruth estava vivendo um tempo cronológico na vida dela, normal. E ela casou-se agora com o filho de Noemi. Só que, na vida de Noemi, havia Deus. Então, a possibilidade dela começar a desfrutar do tempo de Deus ficou mais próximo. Que ela começou a aprender sobre Deus. O marido dela morre, ela fica sem esposo. E a lei naquela época, o irmão do esposo poderia assumir ela. Assumiu ela, pronto, ela continuou na família. Só que o rapaz morreu também. Os dois maridos dela morrem. Veja que situação que ela estava vivendo cronologicamente. Sofrimento, angústia, né? É só coisa errada, né? Tinha tudo para dar certo, agora está sozinha, estava cheia de segurança, com casamento seguro, agora está sozinha de novo, o que eu vou fazer da minha vida? É assim que acontece com muitos de nós. Tem momentos que a gente chega numa enrascada, irmão, que a gente fala assim, meu Deus, o que eu vou fazer agora? Como que vai ser a partir de agora? Tem momentos na minha e na sua vida, em uma área está boa, mas 10 outras áreas está ruim. Então vamos pegar o perfil de Ruth. Ruth estava vivendo esse momento, só que tem uma coisa, preste atenção. Junto com Ruth, também tinha as outras esposas dos outros irmãos. Ruth teve um momento que ela teve que fazer uma decisão. Noemi falou, olha, vocês agora estão livres, o marido de vocês morreram, vocês não têm que ficar vinculados mais a mim, pode seguir a vida de vocês. Pode seguir a vida de vocês. Lembra de um caminho que eu escolho, um caminho onde Deus age. Ruth teve uma resposta sábia. Ela falou para Noemi, não, eu tenho aliança com você. Meu marido morreu, mas eu tenho uma aliança com você. Eu fiz uma aliança com meu marido, mas também com você. E Ruth, eu não sei se ela já tinha ouvido, pregado sobre Deus. Ela começou a ser despertada pelo tempo de Deus. Olha, o tempo da oportunidade de Deus na vida dela. Presta atenção nisso. Todos nós temos esse tempo. Você tem. Só que ela percebeu esse tempo e falou assim, é minha oportunidade. E aí Ruth chega em Noemi e fala assim, ó, eu tenho aliança com você, ó, o seu povo será o meu povo. O seu Deus será o meu Deus.
A decisão que ela tomou foi simples. Falou assim, eu vou viver o tempo de Deus para a minha vida. E eu conheci esse Deus e agora eu quero aprofundar com o tempo de Deus. O que Ruth estava fazendo? Até este momento, ela estava caminhando no tempo cronológico. Mas a partir desse ponto, ela falou assim, pronto, vou alinhar agora com o tempo de Deus para a minha vida. Noemi, se nós formos observar, ela simbolizava aonde Deus estava movendo naquela época, que era no povo de Israel. Então, através de Noemi, ela estaria inserida no mover de Deus. Deus está movendo hoje na igreja. Então, através da igreja, você vai estar inserido no mover de Deus, que é o tempo Kairos. É o tempo Kairos. O primeiro processo para você entrar no tempo Kairos de Deus é você estar no mover de Deus. Fora disso, não tem como. As outras noras de Noemi falou assim, não, tudo bem, você deu a oportunidade de nós seguirmos nossa vida, nós vamos seguir nossa vida. E elas seguiram outro rumo. Tanto é que a Bíblia nem fala sobre elas. Mas Ruth falou assim, não, o seu povo é o meu povo, o seu Deus é o meu Deus. Pronto, ela alinhou com o tempo onde Deus manifestava. Então, Noemi ali simbolizava a igreja nos tempos de hoje. Vou aliançar aonde Deus está movendo. Então, alinhou, pronto. Aí, Noemi vai para Israel. Chega lá em Israel, a vida normal, problemas normais. Ruth o quê? O que acontece? Ruth 2, verso 2. Então disse Ruth, permite-me ir, peço-te, a juntar espigas atrás daquele que me agradar? E ele disse, vai, minha filha. E ela foi e ficou colhendo nas espigas atrás dos ceifeiros. Ruth 4,13. E Boaz tomou Ruth, e ela lhe foi por mulher, e o Senhor lhe deu que concebesse. Vamos lá. Ruth entra no tempo agora Kairos, sem ela perceber, ela aliancia e entra no tempo Kairos. O tempo Kairos começa a alterar o tempo Cronos de Ruth. Só que o tempo cronológico de Ruth continua da mesma forma, sem dinheiro, sem resultado, sem família, só que ela volta para Israel. Preste atenção nisso. A partir do momento que você está aliançado, inserido no tempo Kairos, a coisa pode acontecer a qualquer momento. Fora do tempo Kairos, não tem possibilidade de acontecer, porque não é ali que Deus está movendo. Então, quando chega lá em Israel, se envolvendo cada vez mais com o povo, se envolvendo cada vez mais com a nação, se envolvendo cada vez mais com Deus, então, você quer estar inserido, se envolve cada vez mais com onde Deus está agindo, na igreja, vai se envolvendo. Chegou ali, ela conhece quem? Boaz. Boaz era um fazendeiro, estava colhendo espigas, e havia uma nossa, quando a palavra foge, desconecta tanta coisa. Havia um costume daquela época, de quando fazia colheita, vou falar nos dias atuais para você entender, o trator ia indo, aí caía a espiga, aí eles deixavam as espigas caindo mesmo, que era justamente para aquelas pessoas mais necessitadas colher da espiga e também desfrutar da colheita que estava sendo feita. Presta atenção nisso. Aí ela colhia e desfrutava da colheita. Quem é que liberava a colheita sobre a vida de Boaz? Deus. E ela já começou a desfrutar das bênçãos que Deus liberava pela vida de Boaz. Lembrando que as outras cunhadas não estavam desfrutando isso, ela estava lá em Moabe ainda, mas ela já veio para onde Deus estava. Então ela começou a desfrutar já estava tendo provisão, trabalho, onde pelo menos viveu o sustento. Só que, a partir do momento que ela tomou essa decisão, fez aliança, o Kairos de Deus invadiu a vida dela e começou a alterar o Cronos da vida dela. Ela conhece Boaz, que era o fazendeiro, parente de Noemi, e havia uma lei de Israel que o parente poderia acolher alguém da
família como esposa. E ali Deus prepara todo o momento para a vida de Ruth. Noemi sabia o tempo, discernia o tempo, sabia da palavra, sabia da lei, sabia do propósito, sabia da bênção, sabia de tudo, como que Deus agia, como que Deus fazia. Ela tinha um conhecimento da forma que Deus poderia agir, e ela aproveitou esse entendimento que ela tinha do tempo de Kairos e falou assim: é o tempo de Deus para nós alterarmos o nosso Kairos, o nosso tempo que nós estamos vivendo aqui de sofrimento, de sozinho, sem amparo. Noemi não tinha marido, Ruth também não tinha marido, mas eles tinham Deus. Não importa a dificuldade que você pode estar passando, o problema que você está vivendo, você só tem que aprender a conectar no Kairos. Aí Ruth e Noemi preparam um momento, aproxima de Boaz, resultado final, você já sabe, Boaz apaixona por Ruth, toma ela como esposa, e o que a Bíblia fala, ela não só é acolhida, mas agora ela tem uma herança também da parte de Deus. Então veja, o tempo de Deus para a vida de Ruth alterou o tempo cronológico na vida dela. E quem que foi Ruth? Ruth nada mais, nada menos foi a mãe a avó do rei Davi. Só que contando essa história, você pensa assim: nossa, minha vida então, semana que vem já vou receber herança, já vou receber o tempo de Deus e tudo vai mudar, porque eu vou fazer aliança e já vai mudar. Para aí, vamos estudar o caso certo. Quanto tempo? Olha, 10 anos ela viveu em Moabe, 10 anos. Poucos meses depois que ela alinhou com Deus, ela conheceu Boaz. E depois dessa história com Boaz, levou 60 anos até ela ser vó de Davi. Então veja, ela continuou no tempo cronológico, só que tem uma coisa: a partir do momento que ela decidiu andar no tempo de Deus, as coisas foi só acontecendo, o Kairos e o milagre na vida dela. Essa jornada até Davi foi 60 anos que levou. Essa jornada até conhecer Boaz foi 10 anos que levou. Porque mesmo o tempo de Deus invadindo a minha vida, existe o meu tempo humano, o tempo Kairos, que as coisas vão ter que acontecer. Só que tem uma coisa: enquanto não acontece, eu preciso entender, eu preciso me preparar para o Kairos. Muitas pessoas estão aliançadas na igreja falando: e aí, pastor, cadê? Pois é, você só aliançou, mas não se preparou para o Kairos. Não resolve. Você tem que se preparar, se envolver, se estar inserido. Não adianta você só estar presente. Você tem que fazer as coisas acontecerem. Você tem que se preparar para o tempo da sua oportunidade. Tem gente que está sentado falando: não, pastor, agora eu estou esperando a minha empresa acontecer. Ei, fique esperando. Você não vai se preparar não para você ver. Não vai se organizar não para você ver. Sim, a possibilidade de Deus pode fluir para você ter empresa? Pode, mas só que quando ela chegar, você não está preparado. Você vai perder. Vai perder a oportunidade. Então nós vimos essa situação. Vamos ver de novo? Quem? Um outro personagem? José do Egito. Você conhece a história. Gênesis 41 a 43 diz: Faraó a José: eu te constituo sobre toda a terra do Egito, só a mim serei maior do que tu. E Faraó tirou do anel da sua mão e pôs na mão de José, e vestiu de roupas de linho fino, e pôs um colar de ouro no seu pescoço. Lendo isso aqui, a gente fala assim: uau, que coisa maravilhosa, que momento maravilhoso que José estava vivendo. Tá, sim, era um momento do Kairos de Deus na vida de José. Só que vamos estudar o Cronos na vida de José também? Antes de José viver o Kairos, José teve que passar pelo Cronos, um tempo cronológico. Então veja, do nascimento, quando ele começa a ter revelação, 17 anos de idade. Já passou 17 anos na vida de José. Com 17 anos de idade, José desperta para o sonho, para o projeto de Deus na vida dele.
quando ele começa a despertar por aquilo que Deus preparou para ele, a vida de José viveu uma ascensão? Não, ela viveu um declive. Houve ciúme, perseguição, foi vendido como escravo, foi parar lá no Egito. Esse é o tempo cronológico na vida de José. E muitas vezes você não vai ter o tempo Kairos assim, porque você não está preparado para o Kairos. Você precisa se preparar. Quanto mais atento, quanto mais preparado você tiver, mais você vai desfrutar do Kairos de Deus na sua vida. Se você não estiver atento, não estiver preparado, o tempo de Deus vai passando e você vai só perdendo a oportunidade e vai vivendo os caminhos seus. De 30 anos, ou seja, entre escravidão, prisão, acusação, esquecimento lá na prisão, 13 anos. Depois da revelação, no entendimento que ele teve, da visão que Deus pôs no coração dele. Que ele alinhou com o Kairos. Só que alinhar com o Kairos de Deus, eu preciso de um tempo para me entrar no propósito de Deus. Porque quando eu entro no Kairos, não é só para resolver os meus problemas, é para resolver o problema de Deus. Ou seja, quando eu sou chamado a viver o Kairos, eu preciso entender que não é só Deus para me servir. Não. Quando eu sou alinhado para entrar no Kairos, eu tenho que entender uma coisa: é Deus me chamando para servi-lo. Então, antes de Deus me servir, eu preciso entender que eu tenho que servi-lo. Então, antes de José receber da parte de Deus que Deus preparou para ele, José estava sendo preparado para servir a Deus. Entrar no Kairos de Deus é entrar no plano e no propósito de Deus. Quando Ruth entrou no Kairos de Deus, Deus estava preparando Ruth para ser a mãe do futuro rei de Israel. Então havia um propósito de Deus por trás disso. Então não era só o que Ruth queria, era o que Deus tinha preparado para a vida dela. Quando José foi chamado, entrou no Kairos, Deus começou a preparar José, não para viver o que Deus preparou para ele, mas para viver o que Deus queria que ele fizesse para ele. Então eu preciso entender isso. Quando eu venho para a igreja e falo, agora só barriga cheia, dinheiro cheio, ei, cadê o servir? Você veio para servir, não é para ser servido. No processo, todas essas coisas vos serão acrescentados. Só que eu não quero viver o processo. Eu quero receber tudo de uma melhor. Você está fazendo o quê? Cadê o seu servir? Não está alinhado com o Kairos. 30 anos passou o processo na vida de José, até ele receber a ascensão como governador. Deus entendeu, te preparei por 30 anos, agora é hora de você começar o tempo verdadeiramente. Aí ele começa e recebe da parte de Deus, com 39 anos, ele encontra os seus irmãos. Com 56 anos, quando Jacó morre, José está com 56 anos. Ou seja, Deus ele trabalhou na vida de José o tempo cronológico, mas dentro do tempo cronológico, Deus inseriu um tempo Kairos na vida de José. José entendeu, alinhou, aceitou e viveu a vida dele alinhada no Kairos. Ou seja, a partir dos 17 anos de idade, José não saiu mais do tempo Kairos, mas começou com 17 anos de idade. Sabe esse negócio de vai, vem, desvia, volta, desvia? Você está anulando o tempo Kairos da sua vida, porque é você que escolhe se você quer continuar ou não. José podia ter desistido na primeira prova, na cisterna. Não, esse negócio de Deus não funciona não. Ele desistiu lá na cisterna. Ia levar só 13 anos, aí ele, com 20 anos, ele fala, eu quero voltar para o plano de Deus. Já perdeu 20 anos na vida dele. Quantos anos você está perdendo? Por não dar a resposta para Deus. Você já está perdendo tempo. Perdendo tempo.
Vamos lá. Jesus e a figueira. Jesus, quando ele chega aqui na terra, ele chega na figueira, a figueira tinha folhas, bonita, toda verde. Jesus procura fruto na figueira. Ela não deu fruto ao Criador dela que esteve aqui na terra. A figueira não discerniu o tempo da visitação do Criador. Então veja, existe um momento que Deus pode visitar a minha história e eu não percebê-lo. E Jesus falou assim, a oportunidade que aquela figueira tinha de dar um fruto para quem criou ela, era única. Ela não tinha fruto nenhum. Deus falou assim, então ninguém vai comer mais o seu fruto. Você não discerniu o tempo da visitação do seu Criador. O que você faz no tempo natural, Deus pode transformar no tempo oportuno para cumprir o seu propósito. Mas fora do tempo, nada frutifica. Nada frutifica. Onde Deus pode transformar seu tempo, aparentemente comum, em kairos, Ele pode transformar um tempo de dificuldade em bênçãos, quando há esse entendimento. Quais áreas da sua vida estão prontas para frutificar? Quais áreas da sua vida que já estão prontas para receber a visitação de Deus? Quais áreas da sua vida você já se preparou, se organizou, já está alinhado e está só esperando o tempo da oportunidade de Deus? Quais áreas você já se organizou isso? Você quer casar? Você se preparou para casar? Ou você casou, está endividado, endividou, vai endividar mais ainda, vai viver mais dívida, dívida, dívida e dívida. Você não preparou para casar, cara. Você só queria fazer sexo. Chato falar isso, né? Forte falar isso, né? Mas tem gente que só se prepara para o sexo no casamento. E fica doidinho para casar, porque é hora de fazer sexo. Na cabeça dele, ele não pode ficar sem sexo. Pastor, como é que o senhor fala? Irmão, eu sento com gente aí, ó, direto. Aí você vai falar, pastor, estou falando da minha vida. Não, irmão, fica na sua aí, porque cada um tem o seu problema, e muitas vezes os problemas são os mesmos. Então, fica na sua que eu não estou falando de você, não. Não entra nessa paranoia, não. Todo mundo tem o mesmo problema. Eu tinha isso também, ué. Eu queria, mas eu estava o quê? Estava no tempo de Deus, eu tinha que preparar. Tinha que preparar. Não fizemos sexo antes do casamento. Quer saber isso? Você queria ouvir isso, né? Não fizemos. Mas queria. Então veja, irmãos, existe um tempo para você se preparar para o casamento. Aí você entra no casamento, irmão, você não se preparou financeiramente, você não se preparou psicologicamente, você não se preparou emocionalmente, você não se preparou espiritualmente, e aí a coisa começa a bagunçar feio. Aí Deus quer visitar você no tempo do seu casamento, mas não tem jeito, porque o trem está tão bagunçado, você nem percebe Deus querendo agir no seu casamento mais. E tem gente que nem crente mas se organizou tanto no casamento que está vivendo melhor do que muitos crentes que estão com a bênção de Deus à disposição. Porque os caras se prepararam para o tempo da oportunidade. Não é só o casamento, né? Você pode, como você pode alinhar seu cronos humanos ao kairos divino hoje? Você já parou para pensar nisso? Deixa eu falar rapidinho aqui para você. Primeiro, orar e buscar a direção de Deus. Sem isso, não dá. Segundo, observar sinais e portas abertas. Não dá. Eu estou falando rápido porque eu já falei nas aulas, nos cultos passados. Terceiro, preparar-se no cronos para o kairos. Para o kairos. Tem gente que quer, vamos lá, vou citar um caso aqui, que eu conheço bem, a Adriane, né? Ela se preparou, ela estudou, hoje ela está com o escritório dela, como advogada, mas ela pagou o preço, ela se preparou, ela não ficou esperando, ela se preparou para esse momento. Então tem gente colhendo frutos hoje, porque se prepararam
no tempo lá atrás. E aí, quando entra o tempo de Deus, já está pronto, está preparado. Né? E quarto, agir com fé quando o Kairos chegar. E como que Deus chega, como que acontece o milagre de Deus? Agora eu vou concluir. Transformação. Vamos lá. Vamos entender como que acontece alguns milagres. Vamos compreender como que os milagres, eles surgem. E eles podem surgir amanhã, semana que vem, quando você entender, fazer esse alinhamento, você vai compreender isso. Vamos pegar algumas passagens bíblicas e vamos estudar sobre isso. Uma passagem bíblica foi o primeiro milagre de Jesus que nós citamos, o exemplo. Que foi o quê? A transformação de água em vinho. Veja, se você estiver preparado, preste atenção nisso. O milagre não acontece se não houver uma base no Cronos. Para que o milagre aconteça, precisa haver uma conexão no Cronos, no tempo cronológico. Ou seja, é necessário haver uma semente para que haja o milagre. Toda a criação, ela veio da base do nada, lá no início. Então, a partir de hoje, não é mais criação. É alteração, é redefinição, é ressignificado daquilo que já foi criado. Então, parte do princípio que o milagre é necessário quando há uma anomalia, um problema, uma situação no tempo cronológico, naquilo que já foi criado. Eita! Vamos lá, para você entender. Por que eu preciso de um milagre no meu corpo físico? Porque o câncer se instalou lá. O câncer foi parte da criação? O corpo sim, não foi? Só que o câncer começou a alterar o meu corpo físico, não precisou? Aí o que eu preciso? Eu preciso de uma intervenção de Deus, uma ruptura no tempo cronológico, na minha saúde, para alterar o meu corpo físico para a saúde novamente. Então, para que aconteça um milagre, precisa haver uma doença. Para que aconteça um milagre, precisa haver um problema. Sim ou não? Eu só preciso de um milagre quando surge um problema. O problema é uma semente, é uma ponte, é uma fonte, é uma origem de algo no tempo cronológico. Então, uma coisa simples, para você entender que Deus, ele age em qualquer circunstância quando há aplicação do tempo kairos, de fé. Jesus chega no casamento, acontece um problema no casamento, e um problema grave, um problema sério. Para aquele momento, acabou-se o quê? A bebida da comemoração da festa ia prejudicar a festa. A coisa boba sem sentido, não é? Mas você tem que prestar atenção nisso para você entender que das coisas sem sentido começa as coisas sem lógica que começa o milagre da parte de Deus. Alguém chega em Jesus e fala assim: acabou o vinho. Presta atenção nisso. Aquele pessoal precisava do vinho para celebrar aquele momento de festa, acabou. Eles foram despreparados, não se prepararam, não se organizaram. Mas Jesus estava lá e Jesus quis mostrar para ele como que funciona o kairos de Deus. O que Jesus fala? Acabou o vinho? Acabou. Ele pergunta o quê? O que vocês têm? O que eles tinham? Água. Deus fala, veja a semente, para ver a manifestação de Deus foi a água. Deus falou, então traz. Ele trouxe a água. E Jesus, o que ele fez? Transformou a água em vinho. Vamos lá. Se fosse para um tempo cronológico,
quanto tempo levaria para esse pessoal transformar essa água em vinho, de fato? Vamos fazer algumas contas? Na linha de tempo cronológica, precisava, naquele tempo, o processo natural para se servir vinho exigia anos. Por exemplo, plantio da videira. Levaria cerca de 3 a 5 anos para dar frutos após o plantio. 3 a 5 anos. Presta atenção nisso. A colheita das uvas era feita anualmente, no tempo da vide. Então, eu teria que esperar também o tempo da colheita. Depois da colheita, eu precisaria passar pelo processo da pisadura e fermentação, que é, em média, 7 a 10 dias. Então, olha, 3 a 5 anos, 5 anos mais 10 dias, 5 anos e 10 dias, após a fermentação inicial. O processo da maturação e envelhecimento era de torno de 1 a 3 anos. Então, olha, 5 mais 7 dias, mais 3 anos, 8 anos e 7 dias. Havia o armazenamento em ânforas ou odres até ser servido na festa. O tempo total no Cronos era aproximadamente de 8 anos para resolver esse problema desse pessoal. Levaria 8 anos no tempo cronológico para transformar aquela água no processo natural humano em vinho. Porque naquela época não tinha tanto armazenamento para resolver essas coisas, tudo e tal. O que eles prepararam se foi. Eles falaram, não dá. Vai levar 8 anos para nós transformar esse vinho. Como que funciona o processo do Kairos? Qual foi a linha do tempo Kairos? Jesus fala, o que vocês têm? Temos água. Então Jesus fala, a partir do que vocês têm, eu vou resolver o problema. O que Jesus fala? Ele simplesmente transforma instantaneamente 8 anos em alguns segundos. E transforma a água em vinho em segundos. O que aconteceu aqui? Kairos de Deus resolveu um problema que levaria 8 anos para ser resolvido em segundos. Foi ou não foi assim? A ruptura no tempo de Deus, naquele momento, Deus fez a ruptura, alterou o tempo, transformou algo em vinho, resumindo 8 anos em alguns segundos. Vale a pena se organizar, se preparar e esperar o tempo de Deus para a minha vida ou não? Você pode estar lutando 8 anos por algo que, se você tivesse alinhado e preparado no tempo de Deus, poderia acontecer em segundos. Vamos mais um? Multiplicação do azeite da viúva. 2 Reis, capítulo 4, versos de número 1 a 7. Presta atenção nisso. 2 Reis, capítulo 4, versos de número 1 a 7. Ali a história mostra uma viúva que estava sem o marido e que os credores, o marido morreu, e os credores vieram para receber dela. Naquela época a lei dizia, se não tivesse dinheiro, levava os filhos como escravos. E essa viúva era esposa de um dos profetas, de um servo de Deus. E aí os credores começaram a cobrar dela, ou você me paga, ou nós vamos receber de qualquer jeito e vamos levar seu filho. O que ela faz? Ela vai lá no profeta Eliseu. Eliseu, lembra que o teu servo era homem de Deus? Ele ficou com dívidas, morreu, e agora os credores querem me resolver. O que Eliseu fala para ela? O que você tem? Olha a ponte, olha a semente, olha a origem. Ela fala, só tem um vaso de azeite. Olha para você ver. Um tinha água, transformou em vinho. Azeite, Deus trabalha com o que você tem, com o que está preparado. Presta atenção nisso. Presta atenção nisso. Isso aqui é libertador. Por que o marido tinha dívidas? Segundo alguns historiadores, acreditava-se que esse homem era tão cheio de Deus que houve uma perseguição dos profetas na época. E esse homem, acredita-se que ele contraiu dívida porque ele alimentava alguns profetas que viviam escondido, que o povo queria matar. A
perseguição da época dos povos de Deus. Então ele zelava desses profetas na caverna. Então acredita-se que ele contraiu dívida tentando cuidar desses profetas. E ele morreu e ficou a dívida para a esposa, não deu tempo dele resolver o problema da dívida. Olha a preparação, olha a origem, olha o servir, olha o serviço, olha o envolvimento nele nos planos de Deus. Ele já estava inserido. Muito embora não foi ele que colheu, mas a família colheu. A família colheu. Aí a esposa chega no profeta Eliseu e fala assim: você lembra do teu servo? Ele serviu vocês, ele era um homem de Deus. Eu estou com um problema agora. Eliseu fala assim: então vamos acionar o Kairós de Deus? Vamos pôr fé nisso? O que você tem? Eu tenho um vaso de azeite. Eu falo: traz lá. Você tem vasilha? Não. Então arruma vasilha emprestada. Olha isso, irmão. Arruma vasilha emprestada. Diz a Bíblia que o milagre foi tão grande que encheu todas as vasilhas, vendeu o azeite, pagou a dívida e a família viveu o resto da vida com o que sobrou, com o recurso do azeite. Se eu fosse vivenciar esse momento no tempo cronológico, presta atenção nisso, para me plantar a oliveira demoraria de 7 a 10 anos para começar a dar frutos em quantidade aproveitável. A produção plena só depois de 15 a 20 anos. Aí eu deveria colher as azeitonas, a colheita era anual, no outono, setembro a novembro, dura de 1 a 2 meses, dependendo da quantidade de árvores. Eu deveria processar as azeitonas em azeite. Depois da colheita, levava alguns dias e poucas semanas para esmagar, prensar e decantar o óleo. Normalmente até 1 mês, no máximo, para o processo todo. Então, na linha de tempo estimada para essa viúva ter a quantidade que ela teve de azeite, levaria em torno de 7 a 10 anos, só da formação da oliveira, 3 meses para a safra, colheita e mais processamento. Uns 11 anos para ela ter todo aquele recurso que ela teria. O que aconteceu? O Kairós de Deus entrou no cronos daquela viúva. A fé dela, a oração do profeta, o serviço do marido, a conexão, a aliança naquilo que Deus estava. O Kairós de Deus acelerou 10 anos em alguns minutos, em alguns segundos na vida daquela mulher. Vale a pena conectar com o tempo de Deus, esperar o tempo de Deus, se aliançar com as coisas de Deus, se envolver com as coisas de Deus. Vale a pena ou não? Você está perdendo ou ganhando tempo? Essa viúva levaria 10 anos para fazer o que ela fez em alguns segundos através do profeta. A semente, ela tinha uma semente, ela estava preparada, ela tinha algo, nem que seja pouco, mas ela trouxe e fez para Deus. Vamos mais uma, para nós finalizarmos? A multiplicação dos pães que Jesus trouxe. Podemos falar vários outros. A multiplicação dos pães. Jesus estava ensinando uma multidão, e segundo alguns estudos, aproximadamente 5.000 homens, fora as mulheres e as crianças. 5.000 homens. Se formos avaliar que a metade desses homens era casado, então teria mais 2.000 mulheres, que eram as esposas desses homens, 7.000. Irmãos, vamos ser honestos, se cada casal, hoje os muçulmanos aí têm 15, 20 filhos, cada casal tivesse 5 filhos, 2.000 vezes 5, nós estamos falando aí de uma multidão bem numerosa, sim ou não? Vamos ficar só com 5.000 homens. Só com 5.000 homens já dá um problema grave. Alguém chega e fala assim: Senhor, como é que nós vamos alimentar essa multidão? Manda eles embora. Não dá para a gente alimentar essa multidão. Escute isso. Aos olhos naturais,
tempo cronológico, de fato, não dá. Mas lembra que nós estamos falando do tempo de Deus, onde Deus invade o tempo natural, causa uma ruptura e quebra com todo o conceito natural, toda a lógica natural e faz algo sobrenatural acontecer no tempo que não aconteceria. Mais uma vez o Kairos de Deus manifestando aqui, através de Jesus. Jesus liberando ou acessando o tempo de Deus. Você também pode acessar o tempo de Deus para a sua vida, para áreas específicas da sua vida. Você precisa só entender, compreender isso. Então, quando o povo chega lá e pergunta: onde nós vamos comprar pão para esse povo? Jesus faz a mesma pergunta. E qual foi a pergunta que Jesus fez? O que vocês têm aí? Não adianta você querer desfrutar do milagre se você não tem nada para oferecer para Deus. Não adianta. Não adianta. Você quer desfrutar de algo, ofereça algo. O que vocês têm? Chega um menino lá. Olha o que esse menino chega. Resolve. Eu tenho aqui 5 pães e 2 peixinhos. Alguém fala assim: não, menino, sai para lá. Jesus fala: basta, é o suficiente. Me dá isso aí. Veja, para você desfrutar de algo sobrenatural, você vai ter que acionar algo natural. Irmãos, agora entra a coisa mais séria. Cada semente starta cada milagre. Não tem como fugir disso. Às vezes você já está saturado, e eu estou te ensinando aqui pela Bíblia. Não vou te pedir dinheiro, fique tranquilo, não é isso que eu quero. Mas se você está precisando de dinheiro, qual é a semente que você precisa semear? Se você quer ser servido, qual a semente que você precisa semear? Se é sua família, qual a semente que você precisa semear? Se é empresa, qual a semente que você precisa semear? Em alguns casos, dependendo da semente que eu faço a semeadura, eu colho muitos frutos. E esses frutos podem gerar frutos para outras áreas da minha vida. Para as outras áreas da minha vida. Tudo que você semear para a igreja, na igreja, não é onde Deus está se movendo, não é onde Deus está fazendo. Eu posso semear dinheiro, eu posso semear serviço, eu posso semear ação. Por exemplo, hoje os meninos deixaram nosso culto aqui mais alegre, porque semearam um tempo para vir aqui, instalar alguns plugins, coisa boba, simples, mas eles estão semeando na igreja. Eles estão semeando onde Deus está movendo. Eles estão semeando onde o Kairos de Deus está ativo. O Kairos de Deus está ativo é aqui. Não é na faculdade, não é lá fora. É na igreja, é onde Deus está movendo. Assim como Ruth não tinha o milagre de Deus lá em Moabe. Ruth passou a ter o milagre de Deus aonde Deus movia. Deus não estava movendo mais em Israel. Deus teve que levar José para o Egito, porque era lá que Deus queria mover ele. Lá no Egito. Mas era o Egito? Não, é porque o recurso estava lá e o rei que estava lá não estava fazendo nada e não ia fazer nada para Deus. Deus teve que pegar um homem do povo dele e levar lá no Egito e falar assim: transfere toda a riqueza para a mão de José. E agora serve o meu propósito agora. É assim que acontece. Enquanto existir igreja, é a igreja. O próximo passo de Deus é o juízo. Não tem mais passo de Deus. A igreja está vivendo a plenitude dos tempos. É aqui, é hoje. Então toda semeadura que você fizer, quer seja dinheiro, serviço, atenção, proteção, cobertura, alinhamento, tudo que você fizer pela igreja, na igreja, com a igreja, envolvendo a igreja, é Kairos. É semeadura. Aquele menino tinha 5 pães e 2 peixinhos. Não servia para mais nada a não ser para ele. Só que ele estava onde? Aonde Jesus estava agindo. Jesus estava se movendo. E era ali que Jesus estava estabelecendo a igreja dele. Eu falei assim: me dá. É através disso que vai acontecer o milagre. Aquele menino foi, entregou
algo no Kairos, algo no Cronos, e Jesus pega aqueles 5 pães e 2 peixinhos. Vamos ver no processo natural quanto levaria tempo para ele produzir, para alimentar pelo menos 5.000 homens, que era praticamente o dobro de pessoa. Teria que plantar o trigo, levaria de 4 a 6 meses. A colheita levaria em torno de 1 a 2 semanas. A moagem do trigo manual, 2 a 3 dias. Preparação da massa, fermentação, 1 a 2 dias. Cozimento. O peixe, a pesca artesanal para 5.000 pessoas. Imagina uma pesca artesanal que na época não tinha tanto recurso que tinha hoje. Teria que ser ou rede ou pescaria mesmo. Olha, 1 a 3 dias, dependendo do local, clima e da sabedoria dos pescadores, para pescar peixe para 5.000 homens. E não era só 5.000, era muito mais. A preparação, cozimento, até limpar esses 5.000, se fosse um peixe para cada homem, né? Aí não come só um peixe, né, irmão? Sabe? A preparação para distribuição, a logística, para conduzir esses alimentos para esses 5.000 homens, transporte, levaria dias, possivelmente semanas, se fosse por métodos humanos da época. Então, olha, 4 a 6 meses, faz as contas, nem vou fazer. Levaria semanas para conseguir alimentar essas pessoas. Jesus fala: o que você tem? Está aqui, 5 pães, 2 peixinhos. O que Jesus pega? No tempo cronológico, Jesus pega esses 5 peixinhos. A lógica humana não consegue explicar isso. Jesus dá graças a Deus, abre a fenda dos céus, causa uma ruptura no tempo humano. Deus vem com o tempo cronológico, atende a oração de Jesus, e o povo começa a receber cesto, enche cesto, manda o povo sentar, dá comida para todo mundo em questão de minutos. O Kairos de Deus invadiu o tempo cronológico e alterou o tempo cronológico dos homens. Houve o milagre. Luiz quase morreu. Está aqui. Quase morreu. Era o Lázaro da igreja Vida Nova. É o Lázaro. Estava fedendo. A igreja orou. Deus abriu o céu. Devolva a vida para esse menino aí. Vamos ver se ele vai ser homem de Deus a partir de agora, ou se é conversa fiada. Existiu homens na Bíblia que Deus restaurou a vida, e eles foram piores depois que Deus restaurou a vida. Eu não lembro o nome dele. Os bons de Bíblia aí, eu sou ruim de Bíblia. Quem que é? Hã? Os que é bom, vai para o Google, né? É mais rápido que eu. Deus restaurou a vida deles. Eles pediram para Deus viver um tempo, me dá um tempo. Deus deu a vida para eles, e eles foram piores. Os pecados deles foram piores do que antes. Ou seja, se você voltou para a vida para ir para o inferno, nós vamos orar para você voltar para Deus lá, para você ir para o céu. É melhor se você tivesse morrido, né? É só um exemplo bíblico. Estou dizendo que vai ser. Mas vai que o diabo altera. Deus alterou o seu tempo cronológico. Vai que o diabo desaltera, né? Então escute. Houve uma intervenção no tempo cronológico. Nós temos aqui na vida do Luiz. Agora, a partir de agora, o Luiz vai viver o Kairos, ou ele vai fora do Kairos de Deus? Houve ou não houve uma intervenção de Deus na vida do Luiz?
Você precisa de qual intervenção na sua vida, na área da sua vida? Nós estamos vendo aqui, quando o Kairos de Deus move, irmão. Não adianta você ficar ansioso, precipitado. Não adianta você ficar querendo acelerar o tempo, resolver. Eu tenho que trabalhar cedo, de tarde, de noite, de dia, de noite. Ei, se Deus não agir, irmão, você vai ficar 50 anos nessa fadiga. Se Deus agir, em 50 segundos, tudo muda. Você só precisa saber alinhar. Vamos ficar de pé. O que levaria meses ou anos, Jesus realiza em segundos no Kairos, alimentando a multidão com o impossível humano. Sobrou cesto. Poderia falar de Lázaro, poderia falar de outros milagres, mas você entendeu. Vamos para a nossa realidade. Estamos falando de empreendedores do reino. A Samara, cadê a Samara? Está aí? Acho que você vai ter que corrigir aquele vídeo. As terças-feiras não é só para empreendedores do reino. Foi uma fase, foi um Kairos que entrou, mas a gente já voltou à normalidade. Em novembro nós vamos ter uma reunião empreendedores do reino. As nossas terças-feiras voltam a estar 10 normais. Nada impede da gente voltar a falar sobre empreendedorismo de reino. Mas esse Kairos já foi. Passou. Quem pegou, pegou. Quem não pegou, não pegou. Agora, em novembro, nós vamos ter um empreendedores do reino. Em novembro vai ter o tempo que nós vamos abrir a fenda. Nós vamos orar. Nós vamos trazer um profeta. Nós vamos falar o que você tem. Preste atenção nisso. Novembro. Irmãos, vai vir uma americana, uma irmã americana, tem uma unção poderosa. Ela realmente está desfrutando de muita coisa de Deus. E ela vai trazer o esposo dela, que é israelita. Nós vamos ter 2 estrangeiros aqui. Ela é brasileira, mas naturalizada americana. E o marido dela é israelita, não fala nada português. Então nós vamos ter um milagre aqui, nós vamos ter 2 estrangeiros. Ou seja, nós vamos abrir um Kairos na nossa igreja e uma unção que nós nunca vivemos aqui. Essa unção vai abrir sobre todos nós, sobre a nossa igreja. Nós nunca recebemos um israelita aqui na nossa igreja, nós vamos ter. E olha que o Israel é o tempo de Deus também para a vida de Israel. Imagina o que esses camaradas não vai trazer para nós. O que nós não vamos receber aqui na nossa igreja? Eu estou me esforçando ao máximo para a gente ter esse nível de unção para nós aqui. Pastor, mas ninguém está entendendo isso. Eu não sei. Quem está entendendo vai receber coisa aqui que nunca imaginou receber. Imagina Deus abrindo um Kairos aqui sobre nós, sobre a nossa igreja. Quem é empresário vai deslanchar nas dificuldades que tem. Lembra que nós estamos falando? Quem não é empresário vai deslanchar naquilo que tem. Quem não sonha começa a sonhar. O milagre de Deus vai abrir de forma que o impossível vai acontecer. Então vai vir uma unção para nós em novembro, dia 14, 15 e 16 de novembro. Não fique de fora. Se organize. Eu quero receber essa unção que vai vir de Israel, vai vir lá dos Estados Unidos, algo diferente que nós não escutamos. Estou, de certa forma assim, com o coração na expectativa de receber, porque o meu olhar está para esse momento. Deus nos deu essa oportunidade. Agora, precisamos que você comece a se preparar para esse momento. Quem vai se preparar para esse tempo? É um tempo que não vai vir mais. Vai ser uma unção que vai vir e não vai voltar mais para nós. Pode vir outra, pode vir de outra forma, mas essa é para quem está recebendo, quem vai receber. Imagina você receber um nível de unção que você nunca imaginou. Eu estou com expectativa para esse momento. Vamos orar nesse sentido. Tem uma música aí para nós? Cante aí. Estou preparando um caminho
Cada vez mais diminuindo.